Olá, estudantes do 9º ano, sejam muito bem-vindos a esse vídeo de correção da ADE, né? A Avaliação Diagnóstica de Entrada. Eu sou o professor Mauro Farias, né? Nesse vídeo a gente vai trabalhar o que? A correção de 3 questões da prova de língua portuguesa que vocês fizeram. E essas 3 questões foram escolhidas porque são as questões que tiveram menor índice de aproveitamento, de acertos, né? Então é onde os estudantes apresentaram um pouco de dificuldade. A gente vai tentar auxiliar aqui com algumas informações para orientá-los sobre os conteúdos e as habilidades dessas questões, ok? Então vocês já viram aí, o título do vídeo é Correção da ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada, e a capa da prova tá aí, ó, é para vocês se identificarem, é essa prova, escolhemos somente 3 questões, tá bom? Vamos iniciar com a leitura de um texto que se refere à questão 1, o Guinness e a inovação. O livro Guinness dos Records, ou dos recordes, né, lista muitos dos maiores recordes estabelecidos, como a maior quantidade de números que uma pessoa pode guardar na cabeça, o quão alto pode ser um ser humano. Porém, o livro é um registro antigo. Ele indica apenas o que foi feito, não o que pode ser feito. E por isso tem de ser constantemente atualizado. Os recordes estão constantemente sendo quebrados e por isso o Guinness está eternamente desatualizado. Veja o caso fascinante do corredor Roger Gilbert Bannister, nos anos de 1950, depois de rigorosos testes e cálculos matemáticos sobre os aspectos físicos da nossa anatomia, os especialistas concluíram que o corpo humano não poderia correr os 1.500 metros abaixo dos 4 minutos. E eis que surgiu Roger Gilbert Bannister, que em 6 de maio de 1954 pareceu não ter qualquer problema em provar que era possível correr aquela distância em 3 minutos, 59 segundos e 4 décimos. A questão é que não conhecemos os limites do potencial humano. Assim, não podemos saber o limite que um ser humano pode correr. Tudo que sabemos é que este tipo de mudança é possível. Todo mundo pode inovar. Antes de mais nada, para inovar é preciso combinar habilidades e vontade. As habilidades necessárias são muito avançadas. Para começar, você precisa identificar um problema, compreendê-lo e em seguida ter acesso às pessoas e informações que podem ajudá-lo a resolver o problema. Qualquer pessoa pode identificar problemas, mas nem todo mundo tem a paciência e a vontade de procurar mais fundo e continuar. Se você é criativo, isso não significa nada. Milhares de pessoas altamente criativas são totalmente indisciplinadas. As pessoas que estão mergulhadas em suas ideias precisam de uma mão amiga para fazer as coisas acontecerem. É aí que as coisas ocorrem. E com a vontade surge a ousadia. É um texto do Marcos de Lacerda Pessoa, publicado aí no Gazeta do Povo, no jornal Gazeta do Povo. Olha só, a gente já percebeu que é um texto que o tema do texto a gente conseguiu perceber, né? Falar sobre a inovação, sobre a capacidade do ser humano em inovar, mas ele vai falar isso de uma forma argumentativa, tá? Pode voltar aqui para mim, que eu vou explicar para eles agora então como funciona. Então, o texto de opinião, ele trabalha o quê? Ele trabalha a questão argumentativa do autor. Um texto de opinião, o autor pega um tema, um problema, aí uma situação, um problema que ele conclui, e a partir disso ele cria um debate para gerar uma solução a respeito daquilo. Qual que é o tema aí, o assunto geral? A inovação, o tema. Trabalhar a inovação, o ser humano trabalhar a inovação na sua vida, trabalhando as habilidades e a sua vontade, o auxílio de outras pessoas e de informações para poder desenvolver essa habilidade. É essa a questão. E ele usa uma ilustração de que, falando do Guinness dos Records, mostrando que a capacidade do ser humano é infinita, porque o livro dos recordes eles fica o tempo todo sendo atualizado, exatamente porque o ser humano o tempo todo consegue superar marcas que pareciam insuperáveis. Ele usa como exemplo, então, o fato do corredor Roger, que depois de vários estudos mostrando que 4 minutos seria o mínimo, né, aliás, o máximo que um corredor conseguiria fazer como tempo para a corrida de 1.500 metros, né? Aliás, o mínimo, desculpe. Ele conseguiu superar isso, né? Em alguns milésimos, centésimos ali, ele conseguiu superar, abaixar esse tempo.
Então, é uma prova de que o ser humano o tempo todo pode inovar, o tempo todo pode quebrar recordes, o tempo todo pode trazer novidades. É esse o teor do nosso texto. Vamos agora para a questão. A questão 1, ela vai exigir que você tenha aí um conhecimento de uma habilidade, que é essa habilidade que está aí no descritor. EF, que é de ensino fundamental, 8/9 do 8º ao 9º ano, né, do 8º e 9º ano. É língua portuguesa, a habilidade 4, descritor A, né? A habilidade 4, ela está aí subdividida em algumas outras formas, né? Então, tem a A, que é a que a gente está exigindo agora. A descrição dessa habilidade seria o quê? O estudante tem que ser capaz de identificar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos argumentativos. E para essa atividade, o índice de acerto foi de 35,9%, que é muito baixo, né? Se tratando de toda a rede. Então, identificar argumentos e contra-argumentos. Se é um texto argumentativo, é um texto de opinião, claro que terá argumentos. E quais são os argumentos? Os argumentos podem ser de autoridade, pode ser um argumento de citação, um argumento de exemplo, usando o exemplo, um fato histórico. A gente pode usar um argumento de causa e consequência, né? Então, existem várias formas de argumento, vários tipos de argumentos que o estudante já estudou na formação geral básica e que ele tem que mobilizar esse conhecimento para responder essa questão. Os contra-argumentos, que a gente chama, é quando você está naquele debate e você se depara com um argumento que é contrário ao que você pensa, ao contrário à sua tese. Então você tem que criar um outro argumento que refute, que invalide aquele argumento que é contrário. Então a gente chama isso de contra-argumento, contra-argumentar. Num debate aí oral, a pessoa fala, a outra replica e você já tem uma resposta que vai refutar aquilo, tá? A gente chama isso de contra-argumentar. Muito bem. Então a questão é essa, a questão 1. No segundo parágrafo desse texto, para defender a tese de que todo mundo pode inovar, então a tese dele é aquilo que ele defende, todo mundo pode inovar. O autor utiliza o quê? Um dado estatístico, A. B. Um exemplo, C. Uma citação, D. Uma opinião de especialista. Eu vou voltar então agora, pode passar para mim, olha aqui, ó, segundo parágrafo. Pode colocar para eles na tela. Ó, segundo parágrafo, veja o caso do fascinante do corredor Roger Gilbert Bannister nos anos de 1950. Depois de rigorosos testes e cálculos matemáticos sobre os aspectos físicos da nossa anatomia, os especialistas concluíram que o corpo humano não poderia correr os 1.500 metros abaixo dos 4 minutos. E o Roger conseguiu, ele superou, aí ele baixou o tempo para 3 minutos, 59 segundos e 4 décimos. Quando o autor utiliza essa fala, ele está fazendo o quê? Ele está utilizando um exemplo. Ele pegou um fato que ocorreu, né? E ele trata aquilo como uma forma de argumentar sobre a capacidade do ser humano de inovar, de se superar, né? Então a questão era essa. Pode voltar a questão para a tela. Então olha só. Um dado estatístico? Não vimos nada ali que é um dado estatístico, nada que está falando de porcentagem, de números e tal. Uma citação? Não, porque a citação seria falar de uma obra, citar uma obra ou algum autor ou alguma coisa, não. Uma opinião de especialista? Também não. Continua sendo o autor e o autor usou o quê? Um exemplo. Então a resposta correta seria a B. Por quê? Porque o autor menciona o episódio do corretor Roger Gilbert Bannister, que correu os 1.500 metros abaixo dos 4 minutos estimados pelos especialistas em anatomia, conforme o próprio texto. Ok? Então, é assim que você vai inferir. Primeiro, você tem que entender que é o argumento, né? O argumento, nesse caso, que o autor da questão, ele fala exatamente onde você vai procurar, segundo parágrafo. E aí é um argumento. Você só vai verificar se aquele argumento se encaixa em uma dessas características que foi colocada. Nesse caso, é um exemplo. É como se você estivesse contando uma história e você fala, ó, lembra quando aquela pessoa fez isso? Então, você está usando exemplo, ok? Para argumentar. Muito bem. Vamos para o próximo? O próximo texto é para a próxima questão. O fotógrafo amador flagra cobra engolindo cigarra em floresta nos Estados Unidos. Cena foi clicada em parque no estado do Arkansas. Aí vamos ao texto. Um fotógrafo amador flagrou uma cobra devorando uma cigarra na Floresta Nacional de Ozark, no estado americano de Arkansas. Carlton McDaniel, morador de Fort Smith, disse que ficou fascinado ao ver a serpente mocassim cabeça de cobre, aí tem o nome científico dela, comendo o inseto. McDaniel, de 42 anos, disse que estava andando de caiaque pela floresta quando percebeu a cigarra.
Logo em seguida, a cobra apareceu e ele se assustou. Foi até seu veículo e quando retornou, a cobra estava engolindo o inseto. Segundo ele, a cobra percebeu sua presença, mas preferiu terminar sua refeição e ir embora. Então a gente está falando de uma experiência de um fotógrafo na natureza. E como está falando aí o nome científico da cobra, o fato, e aí ele vai citar muito mais coisas, ele está falando de alguma coisa que tem a ver com conhecimento científico, ou uma curiosidade científica, né? Então, vamos à questão. A habilidade que se pede que o estudante mobilize é essa. Ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, língua portuguesa, habilidade 42. O que é essa habilidade? Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros relacionados à divulgação de conhecimentos e reconhecer traços da linguagem dos textos de divulgação científica, fazendo uso consciente das estratégias de impessoalização de linguagem ou de pessoalização se o tipo de publicação e objetivos assim o demandarem, como em alguns podcasts e vídeos de divulgação científica. Terceira pessoa presente atemporal, recurso à citação, uso de vocabulário técnico especializado, etc., como forma de ampliar suas capacidades de compreensão e produção de textos nesses gêneros. Então é para conseguir perceber as características da impessoalidade nos textos de divulgação científica. A porcentagem de acerto para essa questão foi de 41,73%, ficou abaixo dos 50%, é um índice muito abaixo para toda a rede, né? Então vamos à questão. O que a questão pede para o estudante? No segundo parágrafo do texto, a palavra fascinado está entre aspas, foi escrita entre aspas. Para quê? Para apontar o nome de uma obra, para indicar uma ironia do autor, inserir um termo estrangeiro ou reproduzir a fala de alguém. Note que aspas, ela tem todas as características que foi apontada. Ela pode ser usada para apontar o nome de uma obra quando você está escrevendo, indicar a ironia de autor, também. Inserir um termo estrangeiro, também é correto usar aspas para isso. Reproduzir a fala de alguém que está fora do texto, uma fala que você quer fazer uma citação, também. Uma citação direta da fala de alguém, também. Então vamos ao segundo parágrafo para a gente ver como é que funcionou aí essas aspas. Charlton McDaniel, morador de Fort Smith, disse que ficou, entre aspas, fascinado. Então, olha lá, quem disse? O McDaniel disse que ficou fascinado ao ver a serpente comer o inseto, ok? Vamos então agora à resposta para a gente ver qual dessas alternativas se encaixa. As aspas do fascinado, ela funcionou para apontar o nome da obra? Não, não tinha nome da obra. Para indicar a ironia do autor? Não, porque ele está falando a verdade mesmo, ele está querendo dizer aquilo, não está querendo ser irônico. Inserir no termo estrangeiro? Também não, porque fascinado é uma palavra da língua portuguesa. Então, a alternativa é a D, reproduzir a fala do McDaniel, né? Ao invés de falar que ele ficou fascinado sem aspas, é o autor que está falando, o narrador. Quando ele coloca entre aspas, ele traz como se o próprio McDaniel estivesse dizendo o quão ele ficou fascinado. É uma estratégia aí de se escrever, do autor usar aí a reprodução da fala de alguém. Ok? Vamos para... Aí está a explicação da alternativa. Uma das funções das aspas é destacar a fala de alguém fora do contexto. E aí eu lembro que todas as outras alternativas estavam de acordo com o uso das aspas, mas não para esse caso, ok? O último texto é Forte e Belo do Sertão. Uma planta que dá flor na época da seca, mesmo no chão rachado, num sol de castigar, quem mora no sertão a conhece muito bem, porque é considerada um símbolo da região Nordeste. Existe até música famosa que começa com seu nome. Quem é ela? O Mandacaru, oxente. O sertão nordestino é quase sempre retratado como um lugar difícil de se viver, onde a seca domina a paisagem e quase não há vida. É fato que a época de estiagem sem chuvas é longa, difícil para a sobrevivência das plantas e dos animais. Mas também é preciso dizer que basta cair as primeiras gotinhas de água das nuvens que tudo muda e o verde volta a reinar. Agora veja você, mesmo durante o período de seca, conseguimos encontrar belezas naturais no sertão. É possível observar pontos verdes em meio à vegetação acinzentada. O que são esses pontos verdes? São algumas espécies de plantas que conseguem armazenar água e passar pela época de estiagem ainda verdes e chamando a atenção. O mandacaru é uma delas. Que coisa linda, né? Falando do mandacaru, ali do nosso sertão. A questão 9. Ela pede que o estudante mobilize essa habilidade, que é a EF, Ensino Fundamental
oitavo ou nono ano. Língua portuguesa, a habilidade 29A. A descrição dessa habilidade é identificar mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas, catáforas, uso de organizadores textuais e de coesivos e etc. O índice de acerto foi de 35,9, o que foi baixo. Essa habilidade ela pede o quê? Que a gente perceba como que há coesão dentro do texto. Quando fala anafórico, está falando de formas de retomadas, né? Que usa alguma palavra para retomar o que foi dito. Catáfora, quando a gente antecipa alguma coisa com uma palavra. E os organizadores textuais, que são todas as outras conjunções, os coesivos, né? Então, é isso que a habilidade pede que o estudante mobilize para essa questão. E a questão é essa, a questão 9, tá? Nesse texto, no trecho, mas também é preciso dizer, os termos destacados estabelecem relação de quê? De adição, de conclusão, de explicação ou de oposição. Aí vamos lembrar que o mas, ele é um conectivo de oposição, mas é preciso entender que quando ele está junto com o também, ele traz a ideia de adição, tá? Então ele está adicionando, ele funciona como e, como nem, tá? Ele tem essa ideia de adição. Então, o mais também é um elemento coesivo e o correto é falar que é a alternativa A porque ele tem a ideia de adição. Se tiver só o mas, ideia de oposição. A alternativa A está correta, embora a conjunção mas seja conhecida pelo seu sentido adversativo, quando seguida do também assume o papel de adição ou de aditiva, ok? É isso, gente. Obrigado a todos os estudantes que estão assistindo a esse vídeo. Espero tê-los ajudado a compreender melhor as habilidades e as questões que nós escolhemos aí para poder trabalhar com vocês nesse vídeo. Até a próxima. Fui! Olá, estudantes do nono ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? A segunda parte do vídeo de correções da ADE, né? A avaliação diagnóstica de entrada. Eu sou o professor Mauro Farias. Essa é a segunda parte, porque já fizemos a primeira, né? E agora mais 3 questões que foram retiradas da prova, aquelas que tiveram menor índice de acerto, né? Então, os estudantes tiveram algum problema, alguma dificuldade para fazer essas questões. O objetivo desse vídeo é esclarecer um pouquinho como mobilizar a habilidade, como entender o conceito aí da questão, para, numa próxima oportunidade, conseguir se sair melhor, ok? Vamos então começar. A capa da prova está aí para vocês identificarem. É dessa prova que nós retiramos 6 questões. 3 já foram no vídeo da primeira parte e 3 serão resolvidas agora, tá? E aí, para começar, temos esse poema, né, que na verdade é uma música da Manu Gavassi, que foi escolhida para a gente poder trabalhar a questão, que é a questão 21, se eu não me engano, que a gente vai tratar sobre esse poema. Vamos à leitura. Planos impossíveis. Uma semana sem te ver, eu já sabia que isso ia acontecer. O tempo passa, eu fico mal. É ilusão achar que tudo está igual. O que eu faço para escapar dessa vontade que eu tenho de falar toda hora com você? Faço planos impossíveis para te ver, mas para mim são tão reais. Eu poderia escrever 1000 canções só para você. Poderia te falar meus motivos para gostar tanto de você. Me diz quando a gente vai se ver. Como eu disse, é uma canção da Manu Gavassi. E aí vamos à questão, entender qual habilidade que a gente tem que mobilizar e o que a questão pede. A mobilidade mobilizada para essa questão é essa daí, ó, do escritor EF67LP38, que vocês sabem que EF é ensino fundamental, 67 do 6º ao 7º ano, é língua portuguesa e a habilidade é 38. A descrição da habilidade é analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras. Quando ele coloca dentre outras, são todas as figuras de linguagem que são incontáveis aí, né? Temos muitas figuras de linguagem. Então, um estudante lembrar daquelas aulas de figuras de linguagem que o professor falava de metáforas, falava de ironia, personificação, onomatopeia, falava de paradoxo, antítese, né? Comparação. Então, dá uma lembrada em todas essas figuras de linguagem, eufemismo, né? Para poder mobilizar agora quanto ao sentido que elas aplicam ao texto, né? Esse sentido conotativo que as figuras de linguagem têm. E aí, ó, a porcentagem de acerto para essa questão, pode pôr na tela para eles, foi de apenas 31,84%. Por isso ela foi escolhida para ser uma das questões trabalhadas neste vídeo. A pergunta dessa questão é a seguinte: neste texto, o verso "eu poderia escrever 1000 canções só para você", então o verso 10 lá no finalzinho, foi usado para
Então vamos lá. As figuras de linguagem. A. Indicar exagero. Qual é a figura de linguagem que indica exagero? Hipérbole. B. Marcar oposição. Quais são as figuras de linguagem que marcam oposição? Antítese, paradoxo. C. Qual é a figura de linguagem que representa um som? A onomatopeia, né? A gente falou dela agora há pouco. E D. Qual é a figura de linguagem que tenta suavizar um sentimento, né? Uma condição que seja um pouco pesada, que não seja tão agradável, a gente usa as palavras para suavizar. O eufemismo é a figura de linguagem. Nesse caso, eu poderia escrever 1000 canções. É possível uma pessoa escrever 1000 canções? Sim, é. Aliás, temos autores que já escreveram muito mais do que isso, né? Mas falar que eu poderia escrever 1000 canções pensando num tempo um pouco mais próximo, né? Naquele momento de execução da fala, a gente entende isso como exagero, né? Aliás, a palavra 1000 ela é usada muito nas hipérboles, né? Eu já falei mais de 1000 vezes, né? Ou 1 milhão, né? Também é muito usada. Então, essa expressão, elas são usadas para indicar exagero, né? Elas estão ligadas à figura de linguagem hipérbole. Tá aí, ó. A alternativa A é a correta. A autora faz uso de uma hipérbole ao dizer que poderia escrever 1000 canções só para você. Aliás, o exagero tá também aí, não é só o fato de escrever 1000 canções, é 1000 canções só para você. Ou seja, além das canções que eu vou escrever para outros motivos, 1000 será só para você. Então, é um exagero, é uma fórmula de figura de linguagem de mostrar exagero e é considerado uma hipérbole, ok? Então, lembrar disso, né? As características que cada figura de linguagem traz ao texto para você poder escolher corretamente. Muito bem, vamos ao segundo texto. Era uma vez alguns engenheiros que resolveram mudar o rumo da história. Pensando em uma maneira de tornar a comunicação mais eficiente e fácil, eles tiveram a brilhante ideia de criar um sistema que fosse capaz de efetuar a comunicação entre telefones sem fio. A real história do telefone móvel, também conhecido como celular, começou lá nos anos de 1973, quando foi efetuada a primeira chamada de um telefone móvel para um telefone fixo. Foi a partir de abril de 73 que todas as teorias comprovaram que o celular funcionava perfeitamente. A primeira geração da telefonia celular se iniciava com celulares não tão portáteis, tanto que a maioria era desenvolvida para instalação em carros. A maioria dos celulares pesava em média 1 quilo. Sim, você leu certo. E tinha dimensões absurdas de quase 30 centímetros de altura. Logo no início da década de 90, as fabricantes já estavam prontas para lançar novos aparelhos, com um tamanho aceitável e um peso que não prejudicasse a coluna de ninguém. A segunda geração de aparelhos não traria apenas novos aparelhos, todavia também iria aderir a novos padrões de comunicação. Aqui no Brasil demorou muito para chegar toda essa tecnologia. Afinal, as operadoras brasileiras ainda estavam pensando em instalar telefones fixos para os clientes. Aí é um texto legal, né? Um texto de divulgação científica, né? Falando sobre a curiosidade sobre o surgimento, a história do surgimento dos celulares, né? E aí ele faz ali no terceiro parágrafo uma citação legal, um comentário legal, quando ele diz que os aparelhos eram enormes, né? Pesavam 1 quilo, né? Ele até comenta, sim, vocês estão lendo certo, né? E mediam aí 30 centímetros. E no final foi legal também lembrar que o Brasil ele estava um pouco distante da realidade, né, dos Estados Unidos, dos países mais desenvolvidos, que já estavam pensando em celular enquanto a gente ainda estava espalhando o telefone fixo para toda a população, né? Na década de 90 mesmo. Muito bem. Questão trabalhada para esse texto, questão 24. Qual é a habilidade? Essa daí, ó, EF, Ensino Fundamental 69, LP 17. A descrição é bem grande, vamos lá. Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários, é um caso. Os aspectos relativos ao tratamento da informação em notícias, como a ordenação dos eventos, as escolhas lexicais e o efeito de imparcialidade do relato, a morfologia do verbo em textos noticiosos e argumentativos, reconhecendo marcas de pessoa, número, tempo, modo e distribuição dos verbos nos gêneros textuais. Por exemplo, as formas pretérito em relatos, as formas do presente e futuro em gêneros argumentativos, as formas de imperativo em gêneros publicitários. O uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos, como a elaboração do título, escolhas lexicais, que está relacionado às palavras,
construção metafórica e explicitação ou ocultação de fontes de informação. E as estratégias de persuasão e apelo ao consumo como os recursos linguísticos discursivos utilizados. Tempo verbal, jogos de palavras, metáforas e imagens. E o índice de acerto é 44,97, que ficou abaixo aí para a rede, né? É uma habilidade um pouco longa, né? Mas ela vai tratar de várias marcas linguísticas, né? Que estão relacionadas a situações de gêneros textuais específicos, né? Então, algumas marcas linguísticas, morfológicas, elas acabam te ajudando a entender que tipo de gênero textual você está lendo. É uma notícia, é um relato, é um texto argumentativo, é uma publicidade. Dependendo das marcas, a gente consegue perceber os tempos verbais, né? O presente, o futuro, o pretérito, então o imperativo, né, os modos verbais também. Então tudo isso está nessa habilidade, é uma habilidade um pouco longa, mas ela vai tratar de vários aspectos que o estudante precisa entender. Na questão, se pergunta o seguinte, questão 24. No terceiro parágrafo, os parênteses foram usados para... Então lembrando que os parênteses têm várias utilidades, né? Apontar uma expressão popular, apresentar um comentário do autor, indicar a explicação do termo anterior, mostrar a fala de um especialista. Os parênteses têm essa função, mas qual delas foi utilizada nesse texto? Então vamos voltar ao terceiro parágrafo do texto, que está aí. Olha lá. Primeiro parágrafo começa no Era Uma Vez, depois a real história e aí o terceiro parágrafo. A primeira geração da telefonia celular se iniciava com celulares não tão portáteis, tanto que a maioria era desenvolvida para instalação em carros. A maioria dos celulares pesava em média 1 quilo. Abre parênteses. Sim, você leu certo. Fecha parênteses. Então, a gente já tem aí a evidência de que se trata de um comentário do autor. Vamos à questão? A questão pergunta, os parênteses foram utilizados para apontar uma expressão popular? Não. Apresenta um comentário do autor? Sim, o autor faz um comentário, é como se ele tivesse, ao falar aquilo, ele mesmo se espantou com aquele fato e acha, quem ler também vai se espantar que um celular pesava 1 quilo, né? Pensando nos celulares de hoje. E indicar a explicação do termo anterior, não. Também mostrar a fala de um especialista, não. Então, se encaixa a alternativa B, e ela está correta, porque uma das funções dos parênteses é realmente essa, isolar um comentário do autor do texto. Muito legal. Tá vendo como que é uma marca importante para a gente conseguir entender a função dela e o texto que a gente está tratando? Vamos ao próximo texto, na biblioteca. Enquanto isso, só lembrar aos estudantes que quando um texto começa assim, já com esses colchetes, né, essas chaves aí e as reticências, a gente está falando de um texto que tem alguma coisa antes, né? Ele não começa ali, já tem uma parte antes que foi retirada. Então, o autor selecionou um trecho do texto que foi colocado para poder estudar. Então, ele já começa com essas marcas, né? Elas são para identificar isso. Enquanto isso, na biblioteca, Hakumin se deliciava com aquelas aventuras, romances, histórias de terror, as de gato. Tudo aquilo o deixava fascinado, tanto que não viu sua mãe chegando. Hakutia, na verdade é Hakutia, né, porque não tem um acento. Hakutia, sua mãe, não conseguia manter a calma. Disparou a falar, querendo saber o que estava acontecendo. Todo impaciente, desejando ajudá-lo, começou a roer justamente o livro de aventura que ele nem havia terminado de ler. Ele correu, tomou o livro das patinhas da sua mãe e respirou fundo. Hakumin da Silva Parmesão, por que você não cumpriu minhas ordens? Perguntou a mamãe Hakutia. Hakumin estufou o peito e, no misto de orgulho e medo, resolveu dizer a verdade. Mãe, eu aprendi uma coisa legal. Aprendi a ler e descobri que ler é melhor que roer. A mãe, que ainda tentava se recuperar do susto, ficou irritadíssima, desesperada e envergonhada, pensando nas tradições dos roedores. Essas coisas de mãe. Vamos ao próximo. Acho que não passei aqui, vamos lá. Hakumin tentou acalmá-la. Mãe, que mal a leitura pode causar a um rato? Hakumin, você nunca mais vai colocar suas patinhas nessa biblioteca. Você está proibido de ler. Hakumin estava muito aflito com o que estava acontecendo. Como não era bobo nem nada, acreditava numa solução. Para isso, não saía de perto de sua mãe, enquanto ela trabalhava. Hakumin aproveitava para contar muitas histórias para a mamãe Hakutia. Eu não gosto de histórias.
Mas as histórias têm lá sua magia, e essa magia foi entrando de mansinho no coração de Rakutia, sem que ela percebesse. Ninguém vai destruir esses livros, disse mamãe Rakutia. Até que um dia, aquela biblioteca nunca mais foi a mesma. Hoje, Hakumin é o maior defensor e protetor dos livros. Lendo, dá vida a todas as histórias, não deixa nada esquecido, e como parceria tem sua mãe, Rakutia, que se tornou uma apaixonada pelas histórias. Agora, Hakumin e Rakutia são conhecidos como ratos de biblioteca. É um texto da Maria Célia Madureira, né, e da Raquel Gonçalves Pereira. Um livro interessante, né, é uma história, e aí a gente pode considerar que essa história seria uma fábula, porque inclui aí como personagens animais, né? Não são pessoas, né? Então a gente considera isso como fábulas, eles fazem o papel que seria das pessoas, mas práticas e falas como pessoas, né? Então as fábulas elas têm essa função. Agora vamos ver o que se pede para isso, né? Questão 25, ela vai pedir para que o estudante mobilize a habilidade EF67 LP28, que é ensino fundamental do 6º ao 7º ano, língua portuguesa e habilidade 28. A descrição de habilidade é essa, ó, ler de forma autônoma e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances, infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventura, narrativas de enigmas, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinho, mangás, poemas de forma livre e fixa, como sonetos e cordéis, videopoemas, poemas visuais, dentre outros. Estão falando de vários gêneros, né? E suportes. E aí ela coloca, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Então, o estudante ele tem que ter essa habilidade de ter autonomia para ler, entender os gêneros que está lendo pelas marcas, né, que aparecem, pelas características, e escolher aqueles que são melhores ao seu gosto. O índice de acerto para essa questão foi de 33,26, tá? Então vamos ver aí o que se pede nessa questão. Questão 25 pede o seguinte: o conflito dessa narrativa foi resolvido como? Olha que legal. Quando a gente fala de narrativa, a gente vai falar de que tem algumas partes que são importantes, como que as personagens, o enredo, o conflito, a finalização do texto, né, a conclusão do texto ali, mostrando como que tudo termina, o espaço, o tempo, e nesse caso, importantíssimo, como é uma fábula, os personagens que são animais, são ratos, né? Até tem uma parte lá no começo que ele fala assim, lendo as histórias de terror, as de gato, porque para ele o gato seria como se fosse um terror, né? Muito bem. Então, como que foi resolvido o conflito dessa narrativa? Existe um conflito ali. Qual que era o conflito? O Hakumin era um rato que deveria roer os livros e ele aprendeu a ler e gostava de ler. E a mãe não concordou com isso porque isso quebra toda a tradição da família, né? A família tem que roer os livros e não ler os livros, né? Então gerou um conflito. Como que isso foi resolvido? Hakumin começou a gostar de livros. Ele já gostava, né? B, a mãe de Hakumin ficou muito brava. Não, isso não resolveria o conflito. Na verdade, isso criou o conflito, né? C, Hakumin começou a ler para sua mãe Rakutia. Isso aconteceu e foi um dos motivos de se resolver o conflito. E a D, a mãe do Hakumin se apaixonou pelas histórias. A estratégia do Hakumin de contar as histórias para a mãe fez com que ela se apaixonasse e isso acabou ajudando a resolver o conflito. Então vamos lá, a alternativa D é a correta, tá? Então a C foi o início da estratégia e a D foi a que conseguiu consumar a resolução do conflito. Então a alternativa D é a correta. Após ouvir as histórias contadas por Hakumin, sua mãe se apaixonou pelas histórias e passou a ajudá-lo a preservar os livros e a lê-los também. É isso, gente. Muito obrigado aí pela companhia, por ter assistido ao vídeo. Espero tê-los ajudado a compreender melhor a resolução dessas questões e até a próxima. Tchau, tchau.